Você sabe como foi a expansão da igreja? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 10, que tem como tema a expansão da igreja. O texto áureo está em Atos 8, 4 e 5, mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe às cidades de Samaria, se lhes pregava o evangelho. Vou repetir, está em Atos, capítulo 8, versículo 4 e 5. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Leitura bíblica em classe está em Atos 8, 1 ao 8 e também do versículo 12 ao 15. Objetivos da lição: apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja e enfatizar o papel da igreja em apoiar e disciplinar ou discipular os novos convertidos. Questionário: o que os capítulos 4 e 5 de Atos registram quanto à perseguição da igreja? O que Atos 8 e 4 mostra sobre a igreja primitiva? De acordo com a lição, que tipo de pregação pode se tornar vazia? O que Atos 8 e 14 mostra sobre a igreja em Jerusalém? O que está incompleto sem o recebimento do Espírito ou do Espírito Santo? Introdução. Nesta semana, vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1 e 8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. A igreja cresceu, ela se espalhou, mas eu deixo a pergunta para você: ela cresceu de forma fácil ou ela cresceu de forma muito difícil? É lógico que de forma muito difícil. E essa dificuldade foi exatamente a perseguição ao ponto de levar os cristãos à morte. E nós veremos aqui que acima de tudo isso estava algo muito precioso no coração de cada um dos cristãos e por causa disso, todos eles, em meio à perseguição, não foram dizimados, não foram espalhados ao ponto de desaparecerem. Não, pelo contrário, se uniam cada vez mais no propósito de cumprir
a missão que foi dada que eu vou falar aqui nesta lição. Então, se você tiver o que eles tinham no coração, você vai manter o desejo de permanecer unido ao corpo de Cristo. E também a chama que eles tinham, que fará com que você, a qualquer custo, deseje cumprir a missão que o Senhor Jesus entregou para a igreja, que eu também vou falar aqui qual foi esta missão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal. Esse é um canal de estudo da Palavra de Deus e não é somente para a EBD, são estudos para toda a família. E nós temos aqui projetos na obra missionária. Todos que se inscrevem no meu canal me ajudam com esses projetos. Eu tenho aqui um recadinho bem rápido para dar a todos os amados irmãos que desejam crescer na graça e no conhecimento. Ouça esse recado. Você gostaria de ter acesso anual aos melhores cursos e materiais de estudos bíblicos pentecostais em um ambiente feito especialmente para o cristão? Queremos lhe apresentar a Acatflix, o ambiente do cristão na internet. Na Acatflix, você encontrará todos os materiais e cursos teológicos necessários para seu desenvolvimento espiritual e ministerial. Materiais gratuitos para EBD, esboços de pregação, livro gratuito, slides pedagógicos da EBD, cursos como oratória, escatologia, hebraico bíblico e moderno, capacitação para professores da EBD, básico, médio e bacharel, livre em teologia, casais, doutrinas bíblicas, Deus e a ciência, saúde da alma, mensagem textual, autoridade ministerial, materiais infantil e muito mais. Faça como mais de 5.000 alunos no Brasil e no mundo já fizeram e se torne um acadêmico da Acatflix, Academia Teológica Ensinos, o ambiente do cristão na internet. Aproveite a grande promoção para os inscritos do canal do Pastor Rodrigo e pelo pequeno investimento de 12 vezes de R$ 35,98 no cartão ou R$ 347,90 à vista no Pix, você terá acesso a uma das melhores plataformas de cursos do Brasil. Clique no link da descrição desse vídeo ou envie mensagem para o nosso suporte e faça parte do grupo de acadêmicos em teologia que mais cresce no Brasil. Lembre-se, a Acatflix é o ambiente do cristão na internet. Seja bem-vindo! Você acabou de ouvir. Se você ainda não conhece a Acatflix, faça parte dessa plataforma de acadêmicos que mais cresce no Brasil. São mais de 5.000 alunos que tem ali dentro. Estão aprendendo a palavra de Deus, tudo que é necessário para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento ministerial, para ter mais comunhão com Deus. Um recado também importante, atenção, dia 2 de setembro, você que está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele hoje, dia 29 de agosto. Então, quem assistir até o dia 2 de setembro, porque eu sempre posto com uma semana de antecedência para ajudar os irmãos, para que possam estudar a lição com tempo. Então, se você vai assistir até o dia 2 de setembro, você deseja se especializar em escatologia, dia 2 de setembro, nós daremos uma aula para mostrar todo o curso que nós estaremos lançando sobre a escatologia de cada livro da Bíblia. São aproximadamente 100 videoaulas, isso mesmo, 100 videoaulas que os alunos vão poder assistir e vão ver a escatologia de cada livro da Bíblia. São 24 módulos de estudo que os irmãos vão poder fazer uma grande especialização em escatologia e vão poder crescer ricamente dentro desse assunto. Então, até o dia 2, pastor, eu quero participar desta aula e também quero, lógico, me especializar em escatologia, quero aproveitar. Entra agora no link da descrição desse vídeo para o grupo de espera. É um grupo silencioso e também secreto. Ninguém vê o teu número de telefone ali. É uma segurança para você. E no dia 2, quem estiver ao vivo, atenção, só para quem estiver ao vivo. Quem estiver ao vivo vai receber bônus de presente, além do desconto especial para acessar o curso, desse curso maravilhoso.
Então quem estiver ao vivo terá bônus de presente e também desconto especial. Esse grupo que tem de espera, todos que estiverem ali e não puderem estar ao vivo no dia, lógico, quem não estiver ao vivo não vai poder receber o bônus especial, mas o desconto de lançamento especial, quem estiver no grupo também receberá. Então é imperdível. Pastor Rodrigo, muito caro esse curso? Não. Todos os cursos do Pastor Rodrigo cabem no bolso de todo mundo e faz com que as pessoas tenham condições de acessar com fácil investimento financeiro. Então, se você economizar uma pizza, você já vai se especializar em escatologia. Atenção, irmãos, depois do dia 2, quem assistir, eu estou assistindo é depois do dia 2, Pastor Rodrigo. Então, clique no link da descrição desse vídeo e você vai ver ali os banners de acesso rápido aos nossos materiais e você vai ver ali o grande curso de escatologia. A escatologia de cada livro da Bíblia vai poder também adquirir e o preço é acessível. Apesar de depois do dia 2 não ter, vai ser 48 horas depois do dia 2, até o dia 3, 4, até o dia 4 vai ter o desconto especial. Do dia 4 em diante não vai ter o desconto especial, não vai ter o bônus especial, contudo, ainda assim, o investimento será fácil de fazer, porque o Pastor Rodrigo, ele não dificulta nada para ninguém, cabe no bolso de todo mundo. É que quem estiver dia 2 vai ter um desconto especial. Ok? Vamos fazer a nossa oração para que Deus possa abençoar esta aula. Obrigado pela compreensão. Chegamos a 44 mil alunos aqui no nosso canal e o nosso propósito, alguém pode até achar difícil, mas eu tenho um sonho, irmãos. Tenho um sonho de que as pessoas procurando coisas na internet encontrem esse canal de EBD, canal de estudo bíblico, e vejam ali, poxa, mais de 2 milhões de inscritos. É sinal que é um canal onde as pessoas realmente buscam aprender a palavra de Deus. Ou esse povo evangélico é unido. Eu tenho esse sonho de ver um canal de EBD com mais de 2 milhões de inscritos. Então, estou nessa campanha. Se inscreva no canal, um ambiente onde você vai ser muito abençoado juntamente com a sua família. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder aprender mais da Tua palavra e pedimos a unção do Teu Espírito sobre esta aula e que todo aprendizado possa gerar frutos para a nossa vida juntamente com as nossas famílias. Abençoe cada um dos Teus filhos que nos apoiam, que nos ajudam. Seja engrandecido para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo, vamos lá? Primeira parte, a igreja diante da perseguição. Lembrando que no final desta aula a gente faz a oração por milagres de curas divina. Então, você que precisa de uma cura divina, Deus tem sido misericordioso, isso tem acompanhado o nosso ministério. Então, fique comigo até o final, a gente vai ministrar essa oração depois. A igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Por que a igreja não se fragmentou? Vem comigo, letra A e letra B. Grande foi a perseguição. Grande mesmo, irmãos. Os apóstolos foram perseguidos e presos. Está lá em Atos 4:3. Estevão foi martirizado, o primeiro discípulo a ser martirizado. Está lá em Atos 7:59-60. O apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, foi decapitado. Está lá em Atos 12:1 e 2. Para quem não sabe, Tiago foi morto à espada. Isso ali é uma decapitação e ele foi morto por um processo civil. A decapitação era uma lei executada pelas leis romanas, não foi um processo religioso. Estevão, havia 4 tipos de mortes ali, naquela época em Jerusalém, cujo qual as pessoas acabavam padecendo. Ou era uma morte religiosa, poderia acontecer por apedrejamento, devido aos judeus, principalmente os radicais da religião judaica, que foi o caso de Estevão. Ou era uma morte por decapitação, que era uma lei romana, ou era uma morte por enforcamento. E nós sabemos também que as leis romanas, os romanos tinham vários tipos de morte, né? Até a crucificação. Mas tinha também a pessoa ser incendiada numa estaca, ateado fogo na pessoa. Geralmente essas mortes, decapitação, crucificação, apedrejamento, enforcamento ou até a pessoa ser incendiada. Então, grande foi a perseguição.
E muitos cristãos foram dispersos. Começou essa perseguição, confere lá Atos 8:1. Grande foi, os apóstolos passaram por isso, foram presos, apesar que os apóstolos, ali só Tiago, que infelizmente aproximadamente 44 depois de Cristo, sofreu a decapitação e Herodes Agripa mandou matá-lo. E Estevão havia sido o primeiro, os apóstolos foram presos, depois foram soltos, passaram perseguições, porém houve uma grande dispersão e eles permaneceram. Os apóstolos não saíram de Jerusalém, mas vários discípulos foram espalhados pelo mundo. E começou ali, irmãos, na verdade, os primeiros 300 anos da igreja, houve grande perseguição. Teve lugares na Europa, para vocês terem uma ideia, que não tinha mais madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. Teve ruas na Europa que elas foram, porque o Império Romano, alguns imperadores, se você fizer o curso médio de teologia, eu trago ali os imperadores e as coisas terríveis que eles fizeram com os cristãos. Teve ruas que foram iluminadas com os cristãos pegando fogo ateado nas estacas. Então dos primeiros 300 anos foi horrível. Livros como Os Mártires do Coliseu, As Catatumbas de Roma, mostram, a própria história eclesiástica mostra o sofrimento dos cristãos, de Eusébio de Cesareia. Então aconselho que você leia. Letra B. Mesmo diante, agora entenda aqui, de tamanha perseguição, a igreja não foi dissolvida. Por quê? Faça essa pergunta para você mesmo. Tamanha perseguição, os líderes sendo perseguidos, apóstolos sendo executados, decapitados, discípulos sendo apedrejados. Estevão foi uma execução religiosa, porque foi por apedrejamento. Tiago, irmão de João, foi uma morte por decapitação, uma ordem civil, política. O próprio Império Romano mandou decapitar. Os discípulos dispersos, mesmo diante de tamanha perseguição, por que eles não foram, a igreja não foi fragmentada e se acabou? Pergunte para você, pergunte para os alunos, pergunte para os teus filhos. Diante de tamanha perseguição, por que esse movimento cresceu cada vez mais? Vem cá que eu vou te dar a resposta. Olha só. O amor perfeito de Deus, que o mundo não conhece, muitos cristãos ainda nem entenderam esse amor perfeito. O amor perfeito de Deus estava no coração de cada cristão e manteve os cristãos unidos. E a igreja não foi dissolvida. Confere lá, irmãos, Colossenses 3:14, a Bíblia diz que o amor é o elo que mantém a igreja unida. É tanto amor que nada vai separar os cristãos. O mundo não entende isso. Está aí mais de 2000 anos os cristãos sendo perseguidos e a igreja não se dissolve. O que é isso? Amor perfeito de Deus. Nós nos amamos tanto que nada nos separa. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Romanos 5:5, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, veio para o coração da igreja um amor tão grande que a igreja não desiste por nada de estarem unidos uns aos outros. E o mundo não entende isso. Então, aqui está a resposta, confere lá. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Olha só. Vou ver aqui na tradução da Bíblia Almeida, tá? Colossenses 3:14. Veja comigo aí. Abra a tua Bíblia aí. Olha só. E sobretudo revestivos do amor que é o elo. Algumas traduções dizem o vínculo da perfeição. Por causa desse amor, há um elo que une o corpo de Cristo e nada nesse mundo vai separar e dissolver a igreja. Simples assim, ponto. Aleluia. Vem comigo. A igreja, então, pergunte para os alunos, por que não se dissolveram? Porque o elo do amor, o amor que é o maior elo,
estava no coração de cada um deles. E eles não se separavam nunca. Fugiram juntos, se mantiveram juntos e foram se espalhando juntos. E a igreja só cresceu e está aí até hoje. 2. A igreja em luto. Letra A e letra B. A igreja estava em luto, mas também estava em luta. Essa frase é minha, guarde isso. A igreja estava em luto, mas também estava em luta. E por isso, mesmo sendo perseguida, continuava pregando, conforme Atos 8:4. Eles foram se espalhando, mas pregando. Por quê? Estavam em luto, a realidade da perseguição, a realidade do martírio, a realidade da morte estar à frente de cada um, mas havia uma outra realidade que nem o mundo, os romanos, os radicais religiosos não entendiam. Eles estavam primeiramente em luta. Jesus disse a eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles tinham recebido antes da perseguição, antes da luta, aliás, antes do luto, eles haviam recebido uma missão para a luta, para a batalha, que Paulo mais à frente diz: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, nós estamos em luta. E eles tinham esta consciência em seus corações. Estamos de luto, está aí a perseguição, mas nós temos que manter a bandeira da luta bem hasteada. Nós não iremos parar de anunciar o evangelho. Nada para a marcha da igreja. Olha só. Letra B. Os cristãos sabiam que aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Está lá em Salmo 126, 5 e 6. Esse salmo aqui retrata a realidade do povo, quando estavam voltando do cativeiro. Depois eles queriam rever Jerusalém reconstruída, etc. Nós sabemos que tem um fundo histórico, mas a Bíblia, conforme Romanos 7,14, tem a sua linguagem espiritual. E nós sabemos que isso aponta para a obra missionária. Quem sai semeando, chorando, sabe que vai voltar e vai ver o fruto, vai voltar com muita alegria. E eles sabiam, haverá uma recompensa. Cristo vai recompensar a cada um no seu reino. Então, mesmo diante de perseguição que geram muitas lágrimas, nós temos a convicção, que jamais será tirada do nosso coração, de que haverá uma recompensa, haverá alegria, haverá regozijo e todos vão grandemente se alegrar e entender: valeu a pena ter cumprido a nossa luta, mesmo diante de muito luto. Vale a pena. A igreja em luto, ela deve estar ciente que está, antes do luto, está em luta. Vem comigo. Mas não desesperada. Letra A e letra B. Sabemos que o desespero é resultado do medo elevado. Atenção, anote essa frase aí. Sabemos que o desespero é resultado do medo elevado. Por que a igreja não estava desesperada? A igreja não estava desesperada, pois já não tinha mais medo. Confere lá, 1 João 4,18. Vamos ler aqui? Abra aí. Vamos lá? 1 João 4,18. Vou ler aqui nessa versão da Almeida. 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, como eu falei, que eles tinham recebido esse perfeito amor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. É o que nos une. E o mundo não entende isso. Nunca vai entender. Satanás nunca vai entender isso. Jamais a igreja será dissolvida. Por quê? Porque há em nós um perfeito amor que nos une. Lança fora todo o medo. Porque o medo envolve castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que a igreja não tinha medo? Não tinha medo? Porque recebeu o amor perfeito de Deus. Os cristãos sabiam que o Espírito Santo habitava em cada um deles.
Confere lá 1 João 4:4. Vou ler para os irmãos aqui. 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então os cristãos sabiam que o Espírito Santo habitava em cada um deles, 1 João 4:4, e que o Senhor Jesus andava com todos. Dessa forma, a igreja sabia que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Confere lá Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias. Além de termos o amor perfeito de Deus em nós pelo Espírito Santo, literalmente o Senhor Jesus, passo a passo, caminha conosco e nos encosta, inclusive, para mostrar que está do nosso lado, como eu já tive, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. O privilégio, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, de estar em oração, uma igreja que eu pastoreava, e o Senhor Jesus ter colocado a sua mão em cima do meu ombro, que eu senti o peso dela. E quando eu olhei para trás, que eu achei que era o meu dirigente, que eu era supervisor do setor, e o meu dirigente estava orando comigo abaixo do altar. Só estávamos em 2 na igreja. E eu pensei, o Juliano quer falar comigo. Ele está colocando suavemente a mão no meu ombro para não atrapalhar a minha oração. Eu senti o peso da mão, quando eu olhei, que eu virei para dizer, fala Juliano. O Juliano estava lá embaixo e não tinha ninguém atrás de mim. E eu senti o peso maravilhoso, suave, da mão do Senhor Jesus no meu ombro. Eu aprendi na Bíblia que ele gosta de tocar. Quantas pessoas, a Bíblia dá testemunho, que eram humilhadas, esquecidas, desprezadas, ridiculamente abandonadas por todos, nunca mais haviam sido tocadas por ninguém, como é o caso de leprosos e cegos, e antes de Jesus curar e tirar a dor da carne, ele fazia questão de tirar a dor da alma. E antes dele curar, ele encostava, como ele encostou no leproso, como ele encostou nos cegos. Jesus, eu aprendi na prática, por experiência real, ele gosta de nos encostar, para honrar o quanto as pessoas também o amam e gostam de tocar nele, como foi a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar, ela estava lembrando de um versículo de Isaías, que falava que as vestes do Messias eram vestes de salvação. Com certeza ela ouviu esse texto e ela sabia, ele é o Messias, se eu tocar nas suas vestes, eu serei salva desta enfermidade. Então, assim como ele sabe que a igreja gosta de tocar nele, ele também gosta de tocar na igreja. E ele anda todos os dias conosco. E aqui eles sabiam, além do amor de Deus que está em nós pelo Espírito Santo, que é maior do que o que está no mundo, todos os demônios, o próprio Senhor Jesus, passo a passo, caminha conosco. Ele mesmo disse em João 15:15, vocês são meus amigos. A palavra amigo no hebraico significa aquele que anda grudado. Aleluia! No grego, a palavra amigo, o a é uma negação, amigo é ego. Significa não eu, mas você. Quem é amigo pensa mais no outro do que em si próprio. Jesus, ele pensa muito mais em nós do que nele mesmo. E ele prometeu, ele é fiel, não é o homem para que minta. Falando ele, não cumprirá? Ele disse, estarei convosco, e eles tinham essa convicção, e por isso não recuavam, não desistiam e não se deixaram serem dissolvidos, permaneciam unidos pelo elo perfeito do amor de Deus. Que maravilha! Estou sentindo a presença de Deus. Quanto mais nós buscarmos ter comunhão com Jesus e a sua palavra, mais receberemos o seu amor em nós e entenderemos esse desejo de estarmos unidos uns aos outros, cumprindo a missão de dar sequência à luta que o Senhor Jesus iniciou. Aleluia! Visão geral, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Parte 2. A igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Letra A e letra B. A expressão pregavam a palavra diz respeito a cumprirem a ordem do Senhor Jesus que disse, ide por todo o mundo. E essa palavra, o que é, pastor Rodrigo?
pregai o evangelho, boas novas, a toda criatura. Boas novas de salvação em Cristo. Marcos 16 e 15. Que palavra era essa que eles pregavam, pastor Rodrigo? O evangelho. Está aqui, ó, letra B. A palavra que eles pregavam era o evangelho da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Confere lá, abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Atos 8 e 12. Olha o que diz o texto. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Ele pregava as boas novas do reino, a salvação em Cristo Jesus, pregava o nome do Senhor Jesus, então esta era a palavra que eles anunciavam, o evangelho da salvação na pessoa do Senhor Jesus. E hoje não pode ser diferente, irmãos. Nós não podemos sair pregando outra coisa. Pregue o amor de Deus, pregue a salvação no Senhor Jesus, pregue a graça do Senhor Jesus, pregue a salvação pela fé gratuita no Senhor Jesus. Essa é as boas novas de salvação. Pregue. 2. Evangelização centrada em Cristo. Letra A e letra B. A mensagem dos primeiros cristãos era uma só. Qual a mensagem, pastor Rodrigo? A obra e a pessoa do Senhor Jesus. Atos 8 e 5, olha que eles pregavam. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Pregar a Cristo significa pregar a sua obra, obra de salvação. Ele veio perdoar, regenerar, salvar, garantir a vida eterna. Ele veio ainda ajudar. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Então, a mensagem dos primeiros cristãos era uma só: a obra e a pessoa do Senhor Jesus. Atos 8 e 5. Letra B. Filipe, quando evangelizou o eunuco, ensinou exatamente sobre as boas obras do Senhor Jesus. Vou repetir. Exatamente sobre as boas obras do Senhor Jesus. Confere lá Atos 8 e 35. Vamos aqui. Atos 8 e 35. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou a quem? A Jesus. Esta era a palavra que eles pregavam. Jesus. Aleluia! Fale de Jesus. Fale do nome de Jesus. Vigie, tenha uma vida com Deus, para que essa palavra tenha efeito, né, na tua boca. Nós temos que vigiar. A graça do Senhor Jesus não nos isenta da pureza e da santificação. Então, vigia diante de Deus, vigia com as tuas palavras para que ela possa ter efeito quando você falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmãos, demais. Uma vez, uma prima minha estava com o esposo endemoniado dentro de casa e ela me telefonou. E ela disse: pastor Rodrigo, o senhor pode vir aqui orar? Meu esposo está endemoniado, está falando coisas, está com voz estranha. E quando eu disse para o meu esposo, ela comigo no telefone, quando eu disse para o meu esposo: eu vou chamar o pastor Rodrigo aqui para orar por você, o diabo falou, o demônio falou na boca dele, deu um grito, disse: não chame aquele lá, porque senão eu vou ser queimado. Deu um urro dentro de casa. Aí ela entendeu, é demônio. E ela disse: pastor, vem aqui, pastor. Eu fui na mesma hora lá. Cheguei na casa, quando ele me viu, já ficou assim, transtornado. Era um espírito maligno que estava nele. E eu disse: em nome de Jesus. Quando eu disse em nome de Jesus, irmãos, ele caiu no chão, se bateu, o demônio saiu na mesma hora, mas sabe o que eu achei interessante? A casa inteira ficou fedendo cachaça. Horrível, um espírito maligno. Daí eu falei: o que estava acontecendo com ele? E está sentindo esse cheiro? Ela disse: meu Deus, que cheiro é esse? Cachaça. E ela disse: ah, eu estou entendendo, pastor. Quando ele entrou aqui, que ele falava tudo estranho, que ele estava possesso, o espírito maligno falava na boca dele.
ela perguntou: onde é que você vai? Onde é que você estava? E ele disse assim: não sou eu, não sou eu. Não sou, não, aliás, não é ele, não é ele, sou eu. Dela, mas como assim não é ele, sou eu? Daí o demônio falava: sou eu que levo ele para tomar cachaça. Quando ele passa na frente da igreja, sou eu que não deixo ele entrar. Quando ele chega na frente dos botecos, sou eu que empurro ele lá dentro. Olha o que o demônio falava na boca dele, irmãos. E ela entendeu. Quando ela me chamou e quando ela disse para ele: eu vou chamar o pastor Rodrigo aqui para orar, e não é eu, é a virtude de Deus, é o Senhor Jesus que está conosco. O demônio deu um grito: não, chame aquele lá, porque senão eu vou ser queimado. E quando eu orei, ele ficou liberto na mesma hora. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela libertação foi tão grande que já fazem 20 anos que ele está crente, até hoje ele foi liberto. Como aconteceu também com a irmã Jussara, aqui do Morro do Posto. Eu estava indo para a oração, nós tínhamos uma equipe de evangelismo, evangelizávamos de 15 em 15 dias, no sábado, evangelismo noturno, nas praças, nas ruas, na frente dos bares, das boates. Fizemos isso 7 anos e nós orávamos toda sexta-feira, das 8 às 11 da noite, para pedir graça e poder de Deus para fazer esse evangelismo. E eu estava indo para a oração e eu escutei umas pessoas dizendo: sai em nome de Deus, sai em nome de Deus, na frente de uma casa. E eu pensei: sai em nome de Deus, tem alguém em possesso ali, mas esse sai em nome de Deus não é normal isso aí. O crente fala: sai em nome de Jesus. Eu fui entrando, pensei: não tem cachorro aqui nessa casa, Jesus, tem misericórdia. Fui entrando, bati na porta, abri e falei: boa noite, eu sou pastor, preciso de ajuda. Tinha um homem com uma criancinha no braço. Eu olhei na porta do quarto, 2 criancinhas atrás da porta, tinha 3 crianças ali, e ele estava em cima da própria esposa, e ela endemoniada, horrivelmente endemoniada. E ele dizia: sai em nome de Deus. Sai. Eu disse: eu sou pastor, só quero ajuda. Ele: por favor, me ajude. Eu entrei, eu disse: olha, cuida dos teus filhos. E quando eu entrei, irmãos, aquele demônio gritava. E o demônio sabe o que dizia? Nós somos legiões. Somos legiões. E eu disse: Deus, tenha misericórdia da minha vida. E eu disse: em nome de Jesus, saio agora. E ela ficou liberta na mesma hora. Irmãos, fazem mais de 20 anos que a irmã Jussara está liberta e crente. Serve a Deus na Assembleia de Deus no Morro do Poço, congrega ali, está sempre ativa no círculo de oração. Jesus libertou. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas por quê que tanto ela está liberta até hoje, o meu primo está liberto até hoje? Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Então pregue Jesus, fale. Pedro disse: não é por nossa virtude, é o nome de Jesus que está em nossa vida. O que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Ele diz: por esse nome é que você recebeu, que este recebeu esta saúde que todos vós vedes, ali em Atos 3. Então, meus irmãos, fale de Jesus, que é a mensagem que deve ser anunciada, ele e a sua obra. Visão geral: a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Aleluia! Pregue a palavra do Senhor Jesus, fale de Jesus. 3. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja, letra A e letra B. Quando Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, lá em João 21, 15 ao 17, ele entendeu, Pedro, que tinha a máxima responsabilidade junto aos discípulos de Cristo para cuidá-los. Pedro entendeu isso. Dessa forma, quando os apóstolos ficaram sabendo que a palavra de Deus havia sido aceita em Samaria, prontamente Pedro e João foram até lá para cuidarem do rebanho do Senhor, conforme Atos 8,14. Por que, pastor Rodrigo, que eles foram de imediato lá? Eles tinham a responsabilidade de cuidar do rebanho, eram novos discípulos. Olha que lindo, letra B. Os líderes que têm amor, atenção professores, atenção pastores, atenção alunos, fale, até com todo respeito, olhe para os pastores na escola dominical ou no culto que você vai dar essa escola dominical, porque às vezes a escola é ministrada numa terça-noite ou assim por diante. Atenção, olhe para os pastores, aqui ó, os líderes que têm amor
e compromisso com o rebanho, sempre darão suporte aos missionários, seja homem, mulher, pregadores, darão suporte e membros diante das necessidades da obra de Deus. Conforme Romanos 13, 13 ao 15, comunicar com os santos as vossas necessidades. E aí chegou a notícia, olha, tem novos convertidos lá em Samaria. E eu acho que eles nem ouviram falar do Espírito Santo, estão lá meio sem saber o que fazem, uma necessidade. Vamos dar suporte. Eles mesmos foram pessoalmente. Se não puderem ir pessoalmente, envie alguém em nome, dê o suporte. Por quê? Porque os líderes que amam e têm compromisso, eles dão a ajuda necessária a todo o rebanho. Porque Jesus disse, atenção, vou usar aqui o nome de Pedro, representando todos os líderes. Líder, tu me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinho é um novilho de 0 a 1 ano de idade. Novinho, novos convertidos. Primeiramente, Jesus mandou cuidar dos novos convertidos. Apacenta os cordeirinhos, viu? Cuida deles. Tu me ama, líder? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, líder? Apacenta, cuida. Apacentar é cuidar, é proteger, é dar alimento, é cuidar durante todos os dias da existência dessa ovelha. Tu me ama, líder? Cuida, apacenta as minhas ovelhas. Tem novos convertidos lá, Pedro e João foram imediatamente lá dar suporte. E já receberam, não tinham mesmo ouvido falar e não tinham recebido o batismo, já receberam o batismo do Espírito Santo e já foram cheios do Espírito Santo para dar sequência. Outra coisa que é muito importante nos dias de hoje, a lição fala, e eu preciso também falar isso, quando eu aceitei Jesus, há quase 30 anos atrás, a primeira coisa que me disseram, tu aceitou Jesus agora, você está salvo. Agora busque o batismo no Espírito Santo. A primeira coisa que os meus pais na fé me disseram, busque o batismo no Espírito Santo. E bendito foi aquele dia e bendita foi essa palavra, que eu busquei o batismo do Espírito Santo. Logo naqueles dias fui cheio do Espírito Santo e por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Muitas adversidades, muitas lutas, muitas batalhas, mas nós estamos firmes, avançando em o nome de Jesus. Por quê? Porque estamos cheios, para a glória de Deus, do Espírito Santo. Mas me ensinaram isso. Então, por favor, líder, pastor, você que tem compromisso com a obra de Deus, alguém aceitou Jesus, pelo amor de Deus, crentes, voltem a pregar isso, a falar isso, a ensinar isso. Voltem. Eu digo voltem porque muitos não falam mais. Aceitou Jesus? Muitos dizem, aceitou Jesus? Vitória, só vitória. Agora é vitória, amém, tudo bem, tem vitória mesmo, mas pelo amor de Deus, não custa. Aceitou Jesus? Tu vai ter muitas vitórias, mas agora busque o batismo no Espírito Santo. Busque, para você realmente ter grandes vitórias. Façam isso, em nome de Jesus. Vamos lá, a igreja que discipula, letra A e letra B. O cuidado que Pedro e João tiveram para com os novos convertidos de Samaria era de fazê-los se tornarem discípulos, conforme a ordem do Senhor Jesus que diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, artigo e do Filho, artigo e do Espírito Santo. Por que desse artigo, pastor Rodrigo? É uma regra no grego que separam pessoas em particular. Então são 3 pessoas, não é título. Ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Mateus 28 e 20. Então é necessário ensinar, fazer discípulo. Uma coisa é salvar, a pessoa receber a salvação. Outra coisa é se manter no caminho da salvação. E para se manter no caminho da salvação, precisa se tornar um seguidor. Discípulo é aquele que segue, um talmide, um aprendiz que permanece. Então, essa responsabilidade, eu costumo dizer, é Jesus quem salva? Sim, mas existem os fazedores de discípulos na terra. E como são esses fazedores? Estão fazendo discípulo conforme os ensinos genuínos do Senhor Jesus? Que tipo de fazedor de discípulo você conhece? Como são os fazedores de discípulos na tua cidade ou na tua igreja?
estão preocupados em fazer discípulos de verdade, você precisa se manter no caminho, meu querido. Venha cá, vou te ensinar, vou cuidar de você, para que você siga Jesus, aprenda e permaneça. O próprio Senhor Jesus disse em João, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, o quê? Permaneça. Então é muito importante a igreja que discipula. Letra B, não só os apóstolos, agora aqui atenção, a responsabilidade não é só dos obreiros, dos líderes, não só os apóstolos tinham o cuidado para com os novos convertidos, mas os demais cristãos, como Filipe fez junto ao eunuco, todos tinham compromisso em fazer discípulos. Ninguém chegou e disse, ô Filipe, vai. Não, foi o Espírito Santo que falou. Vai, se aproxima daquele carro, vai lá. E já estava ali, já tinha entendimento da palavra, o Espírito Santo deu sabedoria. Entende tu o que lê? Não. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Vem cá, isso aqui fala de Jesus. Ah, eu quero também esse Jesus. Ele salva, com certeza ele falou. Salva. Tem vida eterna? Tem vida eterna. Eu quero. Então, o que me impede? Ele mesmo pediu. O que me impede de se batizar? Tem água aqui. Já foi batizado. Tem que discipular. Todos, não só os obreiros, todos os membros tinham esta visão e este compromisso. Então, não só os apóstolos tinham cuidado para com os novos convertidos, mas os demais cristãos também, assim como Filipe fez. Deixa eu colocar aqui, mais cristãos também, vírgula, assim como Filipe fez junto ao eunuco etíope. Está lá em Atos 8 e 27. 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Por isso que eu disse, tem que fazer as pessoas entender que precisam. Não é uma questão de querer ou não, é necessidade. Não é questão de escolha. Claro que o homem tem o livre-arbítrio, mas é questão de necessidade, precisa. Letra A e letra B. Tanto os apóstolos e primeiros discípulos estavam cheios do Espírito Santo, como também os novos convertidos. Os apóstolos e primeiros discípulos, ali em Atos 2, estavam cheios, e depois, quem ia se convertendo, todos eles, tanto os apóstolos e primeiros discípulos, estavam cheios do Espírito Santo, como também os novos convertidos. A Bíblia dá testemunho que todos naquela época aceitavam Jesus, recebiam a salvação e buscavam estarem cheios do Espírito Santo, receberem o batismo do Espírito Santo, conforme Atos 2 e 4 e também Atos 8, 14 e 15. Letra B. O Senhor Jesus havia ordenado, atenção igreja, por favor, pastores, obreiros, professores, já não se ensina mais esses textos. Jesus ordenou o quê? Presta atenção. O Senhor Jesus havia ordenado que todos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49, não podemos deixar de ensinar isso. Ele, o Senhor Jesus, é o desejo dele, se revistam de poder. Já estão com as vestes de salvação, já tem a pessoa do Espírito Santo aí, já está com o fruto, amém? Agora, revestivos. Busquem mais, busquem o batismo no Espírito Santo, busquem esse poder. E dessa forma, olha só, o Senhor Jesus havia ordenado que todos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e dessa forma, todos os primeiros cristãos, todos, deixa eu só fazer um adendo aqui, os primeiros cristãos sabiam que sem o poder concedido pelo Espírito Santo, ninguém conseguiria fazer a obra. Ninguém. Olha só, está lá em Atos 1 e 8. Todos eles sabiam que precisavam do poder do Espírito e também tinham consciência que sem esse poder não conseguiriam fazer a obra. Por quê? Irmãos, imagine, irmãos, quem é que vai conseguir resistir tamanha afronta, tamanha perseguição, sem o amor perfeito de Deus, sem o poder do Espírito Santo, para enfrentar, inclusive até a morte? Ninguém consegue. Recua na primeira. Então, como nós amamos o Senhor Jesus e amamos dar sequência à obra que Ele iniciou, nós precisamos desse poder para conseguirmos completar essa missão e essa tarefa.
pois temos a consciência de que sem esse poder será impossível avançar para a conclusão desse trabalho. Então, é fundamental ensinar os novos convertidos que precisam se revestirem de poder. Visão geral: a Igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Conclusão: nesta lição, vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a Igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir, estarmos cheios do Espírito Santo, anunciando as boas novas da salvação, a palavra de Cristo próprio, Senhor Jesus. E nós chegamos ao final dessa lição abençoada com a consciência de que existe perseguição? Existe, mas nada para a marcha da igreja, que está revestida de poder, cheia do amor perfeito de Deus. Fala isso para os teus alunos, tá? Eu sempre uso essa dinâmica. Fala para quem está do teu lado aí. Fala aí. Na aula, assim, fala. Se encha do amor perfeito de Deus. E esse elo nunca vai nos separar. Aleluia! Nunca vai nos separar. Que Deus abençoe os irmãos. Deixa o teu like nesse vídeo, por favor. Não te custa nada. E ajuda o YouTube a evangelizar na internet e espalhar a mensagem do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Vamos ajudar, irmãos, a fazer com que as pessoas vejam que o povo de Deus ama a palavra de Deus. Isso aí é um canal de estudo bíblico. Não tem ninguém inscrito. Por isso que eu não leio a Bíblia. Ninguém se importa. É o que assim muitas pessoas pensam. Agora, opa, esse aqui é um canal de estudo bíblico? 2 milhões de inscritos? Também vou ver isso aí. Muitas almas vão entender que o povo de Deus valoriza a palavra de Deus. Então, meus irmãos, já notou que todo mundo pede para se inscrever nos canais? Por quê? Porque é assim que o trabalho é fortalecido. Então eu peço aqui pelo vínculo do amor, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus, e Deus vai te abençoar. Vamos fazer a nossa oração? Lembrando ainda, dia 2, não esqueça, você que deseja fazer uma especialização em escatologia, para dominar totalmente esse assunto na Bíblia, vamos fazer esse curso de escatologia dia 2 de setembro. Se você está assistindo antes do dia 2, o link está na descrição desse vídeo, entra no grupo de espera para receber o desconto especial e o presente especial, que são os bônus que terão ali, para quem estiver ao vivo na aula. E depois do dia 2, não terá, depois do dia 4, não podemos segurar o desconto especial, mas mesmo assim não vai ser difícil para você fazer esse grande investimento. Ore comigo, vamos pedir agora, você que deseja uma cura divina, ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, em primeiro lugar, pelo amor perfeito do Teu Santo Espírito, do Senhor, derramado em nossos corações. E é por este amor que nós somos unidos pelo elo da perfeição, que estamos, ó Pai, unidos em Ti, pelo elo perfeito do Teu amor. Pai querido, fortalece esse amor em cada um dos Teus filhos, para que possamos nos unir cada vez mais e cumprir, Pai, esta luta, esta batalha de proclamar o Evangelho da salvação do Senhor Jesus. Reveste os Teus filhos de poder, derrame a unção do Teu Espírito. O Senhor pode até mesmo, nesse momento, batizar no Espírito Santo alguém que está clamando. Conceda, Pai, como muitas vezes o Senhor já fez, através dessas ministrações, por bondade e misericórdia, conceda a unção do Teu Espírito nesse momento, e que este homem, que esta mulher, que deseja receber o poder do Espírito, sejam agora batizados no Espírito Santo. Recebam a virtude do Espírito Santo e o poder. Sejam revestidos de poder. Em nome de Jesus Cristo. Orem mistérios. Recebam essa edificação para o vosso espírito. Em nome de Jesus, creiam no exercício dos dons do Espírito. E comecem agora uma nova dimensão
espiritual e ministerial para as vossas vidas. Sejam batizados no Espírito Santo. Pai querido, esta mesma unção, derrame agora, Pai, sobre este homem e esta mulher, este irmão e esta irmã, que estão clamando, pedindo uma cura, em nome de Jesus Cristo. Infecções que estão provocando dores nos ossos, na coluna, nas juntas, desapareçam em nome de Jesus. Toque, Senhor Jesus, nos teus filhos e que esta dor, esta inflamação na articulação desapareça em nome de Jesus. Fique livre dessa dor. Seja alvo da saúde. Também, Senhor, alergias na pele. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, venha ungir esta mulher para que o sangue dela, para que a carne dela, para que a pele dela fique limpa, desapareça agora esta alergia, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Opera, Senhor, como o Senhor já fez tantas outras vezes, cujo qual sou testemunha. Desapareçam alergias da pele, em nome de Jesus. Pai querido, nódulos, cistos, da mama, na garganta, na tireoide, desapareçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caroço, desapareça agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, esta hérnia, esse rompimento no tecido da barriga, do intestino, em nome de Jesus, volte ao normal. Em nome de Jesus, volte ao normal. Desapareça este inchaço, esta hérnia, em nome de Jesus. Fique livre deste mal. Sejam benditos com a bênção da saúde. Cegos, volte a enxergar. Fique livre desta cegueira. Estende as tuas mãos, Senhor Jesus, sobre este homem e que ele receba visão, enxergue a luz com nitidez. Volte a enxergar, em nome de Jesus. Pai querido, abra o ouvido deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, se abra a audição. Em nome de Jesus, ouça os sons maravilhosos. Em nome de Jesus, a partir desse momento, volte, Deus eterno, estenda as tuas mãos e que este homem e esta mulher possam desfrutar da bênção que é ouvir e enxergar. Sejam benditos na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, estende as tuas mãos. Abra as portas, Senhor, para os teus filhos. Conceda provisões. Conceda, Senhor, outras fontes de renda para que eles possam te servir com alegria juntamente com suas famílias. Seja bendito, Senhor Jesus. Nesta hora é a nossa oração para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta grande bênção. Que Deus abençoe. Compartilhe essa lição. Essa lição é uma bênção. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, nos ajude. Nós temos projetos na obra missionária. E que Deus possa abençoar você mais e mais. Eu tenho aqui ainda uma palavra. Atenção, irmãos. Você que deseja, muitos irmãos me ligam, telefonam. Pastor, eu quero ajudar com esta obra, eu quero lhe enviar uma oferta. E eu fico até constrangido, irmãos, de receber a oferta pessoal dos irmãos. Então o que eu vou fazer? Nós temos uma equipe, nós temos uma escola, é uma empresa de cursos. Você que deseja voluntariamente enviar qualquer valor para ajudar esta obra, esta escola, que tem projetos missionários, nós temos família de missionário no Paraguai, temos crianças na África e queremos estender a mão para o Haiti. Então, a partir de hoje, vai ficar na descrição, no nosso vídeo, a chave Pix, que é o CNPJ da nossa escola. Qualquer irmão no Brasil ou no mundo que desejar fazer uma oferta para este trabalho, então os irmãos não vão enviar para mim, vão enviar para o CNPJ, a chave Pix da escola,
Aí nós temos uma administração, todos estão cientes, participando, e eu gosto das coisas bem transparentes. E que Deus possa ser glorificado na tua vida. Então, cada vez que os irmãos veem aqui no rodapé a chave Pix, quem desejar voluntariamente ajudar esta obra, os irmãos fiquem à vontade, que Deus possa recompensar com saúde e prosperidade. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.